Hoje nós vamos conversar, conforme o prometido, com Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos, que vai trazer para a gente uma visão desse tabuleiro da geopolítica que começa a se reformular com a proximidade da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Gerson, seja muito bem-vindo e eu quero começar conversando com você. Aliás, eu quero te pedir para assistir conosco aqui um recado muito importante que foi dado pela deputada Maria Elvira Salazar, republicana, especificamente para o ministro do STF brasileiro, Alexandre de Moraes. Eu vou rodar aqui o vídeo e a gente comenta logo na sequência, Gerson. É rapidinho. Roda aí o vídeo. Look, there's a new sheriff in town, and Alexandre de Moraes should know that he is just a Supreme Court justice. He is not God. That there is a democracy in Brazil that he needs to respect, starting with freedom of speech. Uou! Mais claro do que isso, impossível, né, Gerson? Ela diz que já tem um novo xerife na cidade, nesse mercado, e ela estava se referindo, obviamente, ao presidente Donald Trump, e disse que o ministro do Supremo precisa acordar, que ele não é Deus, não é um Deus. O que você achou, o que você tem a dizer sobre isso, Gerson? Seja bem-vindo. Muito bom a gente retomar essa conversa, né? Ontem a gente teve uns insights no programa e hoje a gente pode aprofundar. De fato, a Maria Elvira Salazar, ela está chamando a atenção para algo que deveria ser óbvio para as autoridades brasileiras. Veja que pela primeira vez na história americana nós temos um secretário de Estado, ou seja, a maior autoridade de um governo dos Estados Unidos para formular e implementar as políticas externas, ou seja, as relações internacionais. Pela primeira vez nós temos um latino. O Marco Rubio, ele conhece profundamente o problema do Brasil e o problema da América Latina de modo geral. Maria Elvira Salazar, que foi sua colega como jornalista e que se consolidou como uma das grandes lideranças contra esses regimes ditatoriais em Cuba, Nicarágua, Venezuela, até Bolívia, e por que não dizer agora as paraditaduras de Brasil, México, ela sabe exatamente o que vai acontecer a partir do ano que vem. Por quê? Ela assinou um documento, Paulo, que questionava o secretário de Estado hoje, o Antony Blinken, sobre as violações de direitos humanos e os ataques à liberdade de expressão, não dos brasileiros, porque ela não é tão ousada assim, mas ela fez o seguinte, de uma forma muito inteligente, fazendo referência aos cidadãos americanos e às empresas americanas e às violações que foram feitas com a ajuda de autoridades americanas. E ela fez essa pergunta para o Departamento de Estado, perguntando se há dinheiro do pagador de impostos americano subsidiando essas ações do Alexandre de Moraes. Houve participação de universidades americanas, houve participação até da USAID, ou seja, de agências americanas, e nós descobrimos que sim, Paulo. Só que o Antony Blinken não respondeu. Mas sabe quem vai assumir agora? Justamente um dos que subscreveu o documento junto com a Maria Elvira Salazar, porque o senador Marco Rubio, que assume agora, ele mesmo vai responder a pergunta que ele fez, ou seja, toda essa estrutura de perseguição política, e eu falo para você com muita tristeza, viu, Paulo? Porque eu cheguei ontem da Argentina e fiquei perplexo de ver como que brasileiros perseguem outros brasileiros que tentam retomar sua vida na Argentina. Há um sofrimento muito grande porque Alexandre de Moraes, por intermédio até do Ministério da Justiça, né, hoje nós temos um time, né, jogando ali entre o Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que era ex-ministro, o Dino sai do Ministério da Justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal, e realmente eles estão bem afinados nessa perseguição política. Eles pediram a extradição desses brasileiros. E essa perseguição que agora alcança a Argentina, eu quero crer que o Departamento de Estado perguntará agora ao próprio governo Milei, que é um dos grandes aliados do presidente Trump, por que nós temos 5 brasileiros presos hoje na Argentina, 4 homens e uma mulher.
Por que esses brasileiros foram presos por um pedido de extradição, já que eles solicitaram asilo político? E eu quero crer, Paulo, que o próprio Eduardo Bolsonaro fez alguns contatos lá no CIPEC, que eu cobri também semana passada, e a própria estrutura do Poder Judiciário na Argentina vai reagir e os asilos devem ser definitivos, ou seja, asilos que garantam a esses brasileiros que estão sofrendo e fugindo da perseguição política com suas famílias e que possam tentar ainda sobreviver enquanto o Alexandre de Moraes pensa que, como a Maria Elvira Salazar estava dizendo, que é um Deus e que não é apenas um ministro da Suprema Corte do Brasil. Há uma esperança entre os brasileiros na Argentina que a situação política no Brasil se modifique, já que, obviamente, esse não é um julgamento, não é um processo jurídico. Ele é essencialmente um processo, como a gente pode observar, político. Olha só, eu não sei se o nosso espectador está vendo a coisa como nós estamos vendo, né? Porque nós vemos isso com extrema gravidade, e é o circo se fechando, né? Você tem o Milei na Argentina, aí você tem a Maria Elvira Salazar junto com o Marco Rubio apostando no Brasil, né? A Venezuela, que nós vamos falar daqui a pouco, também vai entrar aí o Edmundo Gonzalez, porque o Donald Trump disse que ele assume em janeiro. Então, se a gente for pegar isso como certo, né, o que ele disse, os tempos, né, os momentos de Nicolás Maduro estão contados, né, e o tempo está correndo muito rápido. Então, vai restar, então, para essas autoridades que estão na mira, né, dessas outras autoridades americanas, é apenas o caminho do mar. É o caminho do mar, porque por terra vai estar tudo cercado. E, de novo, né, dando razão ao que você disse, os Estados Unidos não entrariam, né, nessa questão interna do Brasil se não tivessem, né, sido provocados, né, e foi justamente o que nos parece que aconteceu, pois está sendo investigado, né, piamente ali pelo Congresso americano a participação do FBI em todo o processo que nós já conhecemos aqui do Brasil. E se ficar verdadeiramente confirmado, oficialmente confirmado, com o Congresso assinando, o Congresso americano assinando de que houve essa confirmação, então justifica-se aí a ação da Maria Elvira Salazar e do senador Marco Rubio. E aí, meu amigo, o pau vai torar. Não há por onde correr, e ela já deixou isso bem claro com, né, essa mensagem que ela mandou. E ela representa exatamente o pensamento de Donald Trump, né? Os dois já estão inteiramente aliados, ela já divulgou inúmeras imagens, fotografias dela com Donald Trump, ela já tem se reunido com Donald Trump, Marco Rubio também, e os caras sabem exatamente o que pretendem, né, na política para South America, né, para a América do Sul. E o caminho já está bem definido. Se essas autoridades brasileiras não se atentarem para o que está acontecendo, é dar murro em ponta de faca, né? Se não acordarem para o que está acontecendo, vai ser uma perda muito grande. E ainda dá tempo de tentar arrumar as coisas, né? E o que a gente diz, arrumar as coisas? É liberar, né, quebrar um pouco essa resistência com relação à anistia irrestrita, entendeu? É flexibilizar a questão, né, da justiça eleitoral, né, com uma outra coisa que nós vamos falar um pouco mais adiante também, e por aí vai. Porque caso contrário, vai ficar ruim demais, não é, Gerson? É porque são empresas americanas. Às vezes a gente esquece, Paulo, o que foi feito com o Rumble, por exemplo, que teve que sair do Brasil porque ele não aceitou cumprir aquele ardil que foi feito pelo Alexandre de Moraes de mandar que as plataformas censurassem em segredo de justiça, e o Rumble sai do país. O Rumble é uma empresa americana, o dono é canadense, mas a empresa é americana. Quando o Elon Musk tem o Twitter, o X, bloqueado e avança-se inclusive sobre a Starlink, nós temos outra empresa americana também sendo perseguida, inclusive com o próprio Elon Musk arrolado no processo.
Então, aquela manifestação muito infeliz da atual primeira-dama do país, né, mandando o Elon Musk com uma palavra de baixo calão, né, ir cuidar da sua vida, na verdade, ela espelha, e a própria reação do Elon Musk nas redes sociais foi dizendo, olha, vocês sairão do poder. Ele, quando se refere ao próprio Alexandre de Moraes, ali atrás, ele reeditou aquela imagem que aparece o Alexandre de Moraes preso. Então, você está falando de ninguém menos, não só do homem mais rico do planeta, ou dono das empresas de tecnologia mais avançadas, mas de alguém que está nomeado pelo presidente Trump para auxiliar uma das secretarias mais importantes, que é justamente a que vai desburocratizar, vai retirar o Estado do cangote do pagador de impostos. Existe toda uma expectativa de um avanço tecnológico nos Estados Unidos pela desregulamentação. Fala-se, inclusive, de diminuir de 400 e poucas agências federais para menos de 100. O número que o Elon Musk tem usado emblemático é 99. Ele quer baixar para 99. Esse homem, que tem uma série de ideias e investimentos, hoje, ele olha o Brasil como um exemplo de um país que já se aproxima em atitudes das ditaduras piores que existem no mundo.